E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h03 da tarde do dia 31 de março de 2022, último dia do mês. Quem tá aqui hoje conosco é Elton Vilar. A gente vai bater um papo aqui bem legal sobre várias, enfim, etapas da sua vida aí, começando pela música e enveredando aí pro audiovisual, a casa de Vovó Dedé, enfim, todos esses aspectos. Mas pra conversar aqui contigo hoje, gente, tem João Lucas, eu e Amando Capalbo e Pedro Linhares. Mas, Elton, primeiramente, boa tarde. A gente já se esbarrou por vários corredores aqui da casa, se conhece há um bom tempo. Mas conta um pouco pra gente como começou essa sua carreira profissional. Bom, boa tarde, né? Boa tarde, Pedro, Yamandu, Lucas, todo mundo que está escutando, assistindo. De antemão, é um prazer demais. Um prazer inenarrável aqui estar com vocês, né, conversando. Já acompanhava aqui a rádio, né, e eu sempre vi, assim, como vocês levam jeito para coisa, e eu acho que esse programa aqui só tem a dar bons frutos aqui daqui para frente, né. Mas vamos lá, até estava falando aqui mais cedo, né, assim, off, que esse papel de estar aqui nunca foi o da minha vida, né? Assim, a minha vida sempre foi atrás ali das câmeras, né? Atrás, assim, da produção, ou até mesmo no papel de vocês, né? De estar ali conversando, tentando tirar algo da pessoa. E eu sei o quanto isso é complicado, né? Assim, eu sempre digo que o meu forte é a timidez. Então, estamos aqui firme e forte, mas vamos enfrentar, né? Bom, respondendo a sua pergunta, né, assim, sobre o meu começo, né, como o meu início de carreira, assim, né, eu, durante muito tempo, assim, na minha vida, eu sempre tive a arte, sabe, assim, nos meus olhos, né, na minha família, no seio da minha família, pelo menos em relação aos meus pais, né, os meus pais, assim, eu sempre estive ali nas peças de teatro, eles sempre realizando peças. Já cheguei até a ir para um curso de teatro com a minha mãe, que ela não tinha tempo com quem me deixar, os cursos eram à noite, e não tinha onde me deixar, ela me levava. E eu acabava ficando lá no cantinho da sala, mas estava lá o curso de teatro e eu, né, desenhando, pintando, mas sempre ali com o ouvido prestando atenção sempre em alguma coisa. Então, assim, sempre foi muito natural para mim me envolver nesse meio, né? Tanto com as pessoas que realizam, quanto com o ambiente, né? Então, assim, dito isso, foi muito natural para mim quando eu, de repente, me vejo aprendendo um instrumento, né? Frequentando teatro, cinema, dança. Então, assim, sempre foi algo que eu gostei. E, assim, quando veio a oportunidade de fazer uma faculdade, eu escolhi por música. Era o que eu tinha mais afinidade, né? Assim, como eu falei, como eu sou muito tímido, o teatro não foi a minha primeira opção. Embora talvez tivesse, né, pensando agora, tivesse servido bastante para tirar essa timidez. Mas a música foi o meu pontapé inicial nessa área, né? Assim, embora eu não tenha continuado nessa área, mas assim, foi algo que foi muito forte na minha vida durante esse período da faculdade. E foi durante esse período da faculdade que eu me descobri nessa área do audiovisual. Né? Então, uma coisa foi puxando a outra. Mas de que maneira ocorreu essa relação mesmo da música ao audiovisual? Tá. Ainda falando, né, sobre os meus pais, eles, ao mesmo tempo que tinham essa coisa com o teatro, eles também tinham essa coisa com o cinema. Então, ali, desde muito cedo, eu sempre via eles produzindo, né, fazendo filmes, cinema mesmo. Né? Minha mãe chegou a filmar, ela como atriz, né? Chegou a filmar com Rosenberg Cariri, que é um dos maiores cineastas aqui do estado, né? Talvez um dos maiores cineastas do Brasil, né? E que hoje em dia tem o seu filho como, né, um dos grandes, assim, né, cineastas jovens aqui do Ceará. E, assim, então a gente estava muito perto dessa área também, né? Que é muito, muito delicada entre a atuação, a música e o cinema, tudo é muito junto, né? E
Meu pai também trabalhou com cinema durante um tempo, mas foi mais a minha mãe que se desenvolveu nisso. Então, assim, eu até estava falando aqui mais cedo, né? Eu me lembro, sei lá, com 10 anos de idade, indo para o Cine Ceará, assistir a um filme em que a minha mãe produziu o filme, né? E assim, poxa, vendo numa tela grande, algo que eu vi sendo produzido ali, desde o roteiro até a realização, a edição, foi incrível, porque assim, é uma experiência única, né? E assim, no filme, nesse mesmo filme, tinha o meu primo, que tinha 1 ano de idade, e eu tava dizendo, né, ele foi pro cinema pela primeira vez, eu acho que ele tinha 2 anos quando ele foi, e ele foi pro cinema pela primeira vez se assistir, né, na tela grande. Então, assim, mais um que possivelmente, né, um dia vai seguir essa carreira também. Uhum. E você me deixou muito curioso em relação ao nome do filme. Você lembra o nome do filme? O nome do filme acho que era Marcha Soldado. Era um curta-metragem, em que na época ocorreram essas matérias de jornal, tipo do Jornal Nacional. Isso foi quando? 94, 93, por aí. Essas matérias de jornal, do Jornal Nacional, por exemplo, que tem uma câmera escondida, aí pegaram policiais violentando pessoas na rua. Então, foi um caso muito sério, assim, nacionalmente, de repercussão. E a minha mãe, ela pegou esse meu primo, né? Eu acho que ele já tinha 2 anos, e ela filmou ele com um chapéuzinho de jornal. É aquele tipo de soldado quando faz na escola, né? Aquele chapéu de jornal. E ele faz assim, e ele cantando, Marcha Soldado, né? Quem não marchar direito vai ser preso no quartel. Então, assim, foi impactante o curta, porque era uma criança dando o recado, né? De quem não marchar direito vai ser preso. E, ao mesmo tempo em que ele cantava, a gente via as cenas reais dos policiais espancando alguém na rua, enfim, sendo realmente abuso de autoridade, né? E assim, foi um dos grandes concorrentes, inclusive, naquele ano, para ganhar o Cine Ceará na categoria de curta-metragem, assim. Foi incrível, assim. Então, assim, eu tenho essa memória para sempre na minha vida, né? E eu sempre quis, de alguma forma, participar. Embora eu enveredasse mais para música, mas eu sempre tinha isso em mente, sabe? De querer também trabalhar com música, mas na área do cinema. E meio que eu entrei na música pensando nisso. Quando foi que isso aconteceu de fato? Assim, teve um trabalho que a música estava presente, mas tinha uma coisa com audiovisual e você percebeu ali que podia trabalhar com os dois. Eu entrei na faculdade um pouco com esse viés de, eu vou trabalhar também com trilha sonora e tal, mas assim, quando você entra lá, você também precisa, né, se desenvolver no seu instrumento e tal. Mas o que foi mesmo que me puxou para essa área do audiovisual é porque nesse período eu comecei a ter uma banda, né? Então eu tinha uma banda de música que era rock progressivo, mas misturava, tinha algumas tendências também de rock samba, então era uma mistureba, né? Mas bem legal, assim, são amigos da vida, né? Que estão até hoje, embora a gente não continuou com a banda. Cada um tem, né, sua profissão. Você fazia o que na banda? Eu tocava guitarra e teclado, tá. né? Sintetizador, controlador, enfim. Não cantava, né? Porque, enfim, sem perigo. Nem perigo. Mas nessa banda, por ser de um estilo mais rock progressivo, e era uma tendência também de se você fazer show e ficar projetando imagens e tal. Então, a gente começou a se aventurar com essa parte do vídeo para suprir as necessidades da banda. Então, a gente, por exemplo, a gente vai se apresentar ali na Unifor. Vixe, então, vamos preparar um material para projetar enquanto as músicas estão rolando. E as músicas mais experimentais, muito instrumental, precisa, né, ter alguma imagem rolando ali ao fundo. Mas o principal mesmo foi numa mostra de música experimental que a gente realizou no Sesc. Na verdade, não realizou, a gente participou, e que tinha gente de vários estados e tal. Então, assim, a gente... agora, vamos fazer um material valendo, assim, um material audiovisual, né, pancada, porque era um diferencial. Várias pessoas se apresentaram e não tinha nada, assim, no telão, e a gente tinha, sabe?
E a gente sempre... Quando eu falo a gente, é porque era eu e o meu parceiro de banda, que era o Davi. O Davi virou meu sócio depois na produtora e ele também deu aula aqui na casa de Vovó Que Dedé. massa. Né? Na primeira turma, era eu e ele que dávamos aula aqui de audiovisual. E hoje em dia, enfim, ele é cineasta, tem mestrado, doutorado na área. Enfim, depois a gente pode falar mais dele. E quando a gente resolveu que a gente viu que a gente tinha jeito para produzir certas coisas assim para a banda, aí começou que a banda ficou mais em segundo plano e a gente começou a produzir, sabe? Começou a ter ideias, vamos fazer filme, vamos fazer curta-metragem. E aí veio, acho que foi uma das pedras fundamentais nesse sentido, veio um primeiro festival, que era um festival de cinema universitário, que é o NOIA, acho que vocês já devem ter ouvido falar. O NOIA é um festival genuinamente universitário, ou seja, os inscritos para o festival são pessoas que estão ali na universidade, não necessariamente na faculdade de cinema, pode ser em qualquer área, mas estando na universidade. E aí a gente, vamos fazer um filme. E aí eu já tinha tido, aí vale ressaltar que nessa época eu já tinha tido uma experiência muito legal, que foi um curso de animação na Casa Amarela, né? Muito influenciada pelos meus pais, porque já tinham estudado lá na Casa Amarela, e disse, abri um curso de animação, eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Porque pensa logo, né? A animação, criança, vai gostar, né? E, puxa, a animação é muito complexa, é muito difícil. Demais. Eu era a única criança da turma. Né? O mais próximo de mim devia ter 20 anos. Meu Deus. Então, assim, mas foi uma experiência incrível, né? E, assim, foi difícil, né? Mas passei. E aí, quando a gente resolveu fazer um filme para o Festival Noia, foi utilizando técnicas de animação, né? E aí a gente fez um filme que se chama Liquidificador no Jardim, porque ele tem essa música que se chama Liquidificador no Jardim, que foi produzido pelo Grupo Água, lá de Guaramiranga. E o filme não tem nada a ver com o nome, mas basicamente eram uns ímãs de geladeira que se mexiam enquanto a pessoa, né, o dono da casa, não estava olhando. Então ele ia lá, abria a geladeira e saía. Quando ele saía, os ímãs se mexiam. E aí tinha uma historinha com os ímãs, sabe? Tinha um imã de bruxinha, um imã de um carinha, aí ela vinha e fazia uma mágica e o carinha virava um sapinho. Isso tudo com imã de geladeira. Então, acho que a gente reuniu, sei lá, uns 60 imãs de geladeira e olhando para eles a gente construiu uma historinha, uma narrativa. Sim. Bem simples, porém que nos durou uma noite inteira, uma madrugada inteira produzindo, né? Porque, poxa, imagina aí, você tem uma geladeira na sua casa. É o dia inteiro pessoas abrindo e fechando. Quando é que a gente vai fazer a animação stop motion? De madrugada, que é a única hora que ninguém usa a geladeira. Entendi. E aí, eu me lembro os últimos momentos dessa gravação, a gente tinha que usar um controle remoto, né? Porque se a gente tocasse na câmera, a câmera poderia mexer. Sim. E aí eu ia lá, mexia o imã da geladeira, aí eu dizia, Davi, faz a foto. Aí ia lá, mexia. Isso, imagina aí, a madrugada inteira nesse processo de pouquinho em pouquinho. E eu me lembro que na última cena já, eu Davi ele já assim, ó, dormindo. Bora, mas estamos terminando. Hein? Enfim, só para resumir a história. Enviamos para o festival, foi selecionado e no encerramento nós ganhamos o prêmio do júri, né? Então, assim, melhor curta ganharam, foi melhor curta do júri. Então eu sempre falo que foi a pedra fundamental porque foi o incentivo, né? Ao participar do festival a gente ficou maravilhado. Poxa, a gente nunca tinha participado de algo assim. A gente era da música. E, de repente, a gente está do lado de diretores de cinema, gente que veio de Brasília, gente que veio de São Paulo. E mesmo universitários, mas gente muito boa já, assim, gente que estava na faculdade de cinema, mandando filme e tal. E com um filme bem simples, a gente editou... Por que é que a gente sabia editar? Porque a gente mexia nos programas de música. Então, era muito parecido, né? Então, eu tinha os programas de edição de música... nos deram assim meio que uma iniciação para mexer nos programas de edição de vídeo. Então foi muito fácil migrar de um para o outro. E aí a gente fez o filme, ganhou e a gente ficou, poxa, então bora botar isso para frente, né?
vamos tentar ali aliar a banda sei lá, com essa produção. E aí foi quando a gente decidiu criar uma produtora de vídeos, né? Porque meio que assim, vai junto com o momento em que a gente está saindo da faculdade, também precisa de um emprego, não sabe bem o que fazer. Esse meu colega, né, que é o Davi, ele na época fazia jornalismo. Então, assim, meio que também era uma área, querendo ou não, afim, casada, né? Ele já fotografava, mas não filmava. Então, aí, vamos estudar, vamos ver o que é que a gente faz aqui da vida. Uma coisa que me surge, assim, muita dúvida é como deve ser louco e intenso trabalhar numa profissão que está em constante mudança o tempo todo. A gente está falando de tecnologia e a câmera de 94 é a mesma câmera de 2022. Totalmente. A gente está falando de celulares que hoje em dia gravam em 4K e faz isso e aquilo. Como é viver de tecnologia, viver de arte, uma coisa de uma metamorfose ambulante mesmo? Assim? Olha, ao mesmo tempo que é muito instigante, né, que é muito interessante ver todas essas mudanças, mas é muito difícil. Eu te digo, quando a gente começou, primeiro que a minha geração é uma geração que ultrapassou várias etapas dessas tecnologias, né? Então, eu me lembro, sei lá, até a minha adolescência, a gente está numa rádio, né? Então a gente ficava na rádio esperando o programinha que ia passar, sei lá, 1 hora de Legião Urbana. Aí eu ficava ali esperando, aí eu gravava numa fita para poder escutar depois. Aí depois veio o CD, né? Aí a gente também estava na transição das câmeras analógicas para as câmeras digitais, para as Cybershots, as primeiras ali. O que é que acontece? É muito difícil porque você meio que se sente que está sempre atrasado. Sempre tem gente ali na vanguarda que começou antes. Né? Então você já pega meio que a rebaba ali, meio que um pouquinho atrasado. Aí quando você começa a solidificar ali a utilização daquele equipamento, aí surge um outro. E assim, quando a gente fala de música, nem tanto. Mas quando a gente fala de vídeo, as mudanças são muito drásticas. No sentido de plataforma, né? Assim, até mesmo de menu, assim. Poxa, as primeiras câmeras que a gente tinha, além da qualidade ser muito diferente, a gente tinha janelas diferentes, né? Então a gente trabalhava no 4x3, né? Que é aquela mais quadrada. Aí começaram a utilizar o HD, aí depois o Full HD, agora 4K. Essa questão da janela, né? Hoje em dia a gente tendo que se adaptar com essa nova realidade dos mobiles, né? Que é a imagem na vertical. Quer dizer, não sei se vocês lembram, mas até pouco tempo atrás, pelo menos na minha área, né, quando a gente via alguém filmando, mesmo com o celular assim, né, em pé, na vertical, a gente olhava torto, porque tu não filma assim, pelo amor de Deus, filma deitado, né, filma na horizontal. Porque meio que era quebrando realmente totalmente assim, o padrão que era horizontal. E hoje em dia não, a gente até, né, teve que engolir essa frase porque é uma realidade, né? Você filmar hoje na vertical. Então, assim, a gente está sempre tendo que se adaptar constantemente, não só na questão de qualidade, mas na questão de linguagem também, né? Uma coisa que eu também fico pensando assim, a gente tem programas de edição, acho que o audiovisual é muito amplo, enfim, a gente tem muitas coisas, mas esses programas carregam atualizações. O que eu faço hoje, amanhã talvez com um clique, o que eu faço com 10 hoje seja possível, ou tenha novas coisas. Como é o processo criativo desse negócio do audiovisual? Como é viver de uma coisa que, tipo, tá em constante evolução? Hoje em dia a gente tem animações que, cara, são feitas totalmente por computadores, sabe? Antigamente tinha, enfim, um processo muito mais demorado. Eu tenho 2 pensamentos sobre isso, né? Assim como a questão da pergunta passada, eu acho muito instigante você ter essas novas possibilidades e, assim, eu não acho ruim, como muita gente acha, assim, toda vez vem uma atualização, na verdade, as atualizações dos programas, dos softwares, né, das ferramentas, elas estão sempre buscando realmente melhorar a tua experiência ali, principalmente quando a gente fala de edição, a gente fala de ganhar tempo. Então, as ferramentas, quando elas vêm atualizando, elas te fazem ganhar tempo, acima de tudo. Mas eu tenho um outro também pensamento sobre isso, que
você falou aí, por exemplo, do 3D, né, de animações e tal, assim, chega um momento em que, assim, quando a gente está falando de audiovisual, se a gente for para um cinemão mesmo, né, maior, eu ainda tenho aquela nostalgia de filmes com efeitos mais práticos, sabe, de ser palpável, aquela imagem ser real. Sim, né? afetivo. Né? Quando você tem muita tecnologia envolvida, dependendo de quem faz, isso pode prejudicar um pouco a imagem, né? Assim, a tua relação com ela. E se há se você prejudica a imagem no sentido de realismo ou não, isso meio que afasta o espectador, né? Meio que tira a pessoa ali da experiência que ela está tendo. Então, assim, para resumir, o que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que é importante ter, e vai sempre ter, não tem o que fazer, assim, a evolução não só das tecnologias, mas de tudo, é uma realidade. Mas eu acho que, assim, a gente ainda tem, no simples, muito pano para criação, para criatividade. Sim. Que muitas vezes essas tecnologias, elas, ao invés de serem utilizadas para algo melhor, no sentido criativo, ideias diferentes, elas são utilizadas para substituir apenas algo que você já poderia fazer sem a tecnologia, né? E sem a tecnologia, com certeza, geralmente, dependendo do que você vai fazer, é muito melhor. Então, assim, vários diretores de cinema que optam por usar efeitos práticos nos seus filmes e o resultado está aí. Sempre é melhor do que os efeitos especiais, né? Os efeitos computadorizados e tal, mas nem sempre também é possível. Daí você falou da animação. A animação é um ótimo exemplo de que é na animação que a tua criatividade, né, assim, as tuas ideias podem fluir da forma que você quiser. Então, assim, é muito difícil você ver uma animação e você não ver uma inovação de linguagem. Sim. Ou de você não ver uma inovação de narrativa, sabe? Porque a animação, ela te dá essa possibilidade de você fazer do jeito que você quer, enquanto na imagem real já não é tão bem assim, né? Sim. Tanto que quando a gente tem adaptações de essas mais famosas, né, de quadrinhos, né, de filmes de super-herói, nem sempre dá para fazer exatamente o que está ali no quadrinho. Sempre tem que ser adaptado para uma coisa mais realista, um pé no chão e tal. Mas, ao mesmo tempo, é super válido também essas adaptações. E, Elton, uma coisa que me surgiu, uma dúvida que me surgiu agora, que o Emmanuel falou dessas evoluções da tecnologia, do cinema, da animação e tudo mais. E eu percebo hoje em dia, a gente está em 2022, e meio que já está tudo saturado, tudo já aconteceu, não tem nenhuma novidade no mercado hoje em dia. Eu acho que a última novidade assim, no mercado foi o óculos 3D, na minha opinião. O Avatar, meu Deus, óculos 3D. Estão falando que vai ter o novo, vai sem o 3D e uma coisa meio louca, assim. Mas hoje em dia eu percebo que as fotos, tanto as fotos quanto os vídeos e videoclipes e tudo mais, tem essa pegada mais de antigamente, essa questão do analógico. E como é para você ver essa cultura, toda essa produção regredindo, assim, imitando o que já foi feito, imitando essa coisa do passado. A foto que eu tirei no meu celular, eu coloco um efeito analógico, e aí a gente tem animações hoje que imitam animações do passado. A gente tem Cuphead, acho que é Cuphead que fala, que tem uma coisa na Netflix, ela tem mais essa questão. Uma coisa meio do VHS, uma coisa mais, enfim, que me dá um pouco de medo até, mas enfim. Como é para você ver essa cultura ser imitada, essa cultura do passado? Pronto, na atualidade, né? Eu acho que já deve ter ouvido até aquela frase, né? Assim, a terceira guerra mundial vai ser a pau e pedra, né? Eu acho que é muito disso, assim, de que, na verdade, a história da arte, a gente percebe um pouco disso, né? Principalmente a história do cinema, que os movimentos, eles são cíclicos, né? Então, você tem movimentos aí, até que chega que extrapolar, vamos fazer aqui uma coisa, sei lá, dadaísta. Vamos experimentar, não dá mais para experimentar, aí vem a novela vague, aí quebra com tudo também. Mas aí o cinema meio que retorna às suas origens, vamos contar uma história linear, narrativa e tal. Isso é comum, acho que até do ser humano, né, de se repetir na sua história, na história da humanidade.
Uma coisa, eu acho que a gente aprende é justamente isso, né? Que a gente vai até o limiar e aí a gente começa a retroceder em certos pensamentos. Vamos rever, vamos fazer, né? Como era e tal. Eu acho que é um pouco cômodo para o ser humano olhar para trás e ver e repensar, né? O que eu acho interessante é quando você olha para trás, né, reconhece os erros que tinha, tenta fazer melhor. Eu acho que existe isso que você falou eu acho que chegou num limite em que as tecnologias já não estão dando conta. Então, vamos contar histórias mais simples, vamos contar histórias que vão mais ali na questão mesmo do ser humano. Quer dizer, a gente ainda tem, né, tipo as ficções científicas que extrapolam, né, assim, a nossa realidade e tal. Mas se a gente parar para pensar, as histórias que mais nos pegam são as mais simples, né? E da mesma forma, essa coisa da tecnologia. Eu acho que existe também por parte dos realizadores uma certa nostalgia mesmo, sabe, as pessoas que estão contando histórias hoje são pessoas que viveram há 20, 30 anos atrás, né? Que nasceram há 20, 30 anos atrás, quer dizer, ou mais, né? E aí o que é que acontece? São as lembranças deles, são as memórias deles, né? A gente tem vários exemplos, né? Você citou o Red, a diretora do Red. Aquele filme é meio autobiográfico, né? Porque ela também é uma imigrante ali no Canadá, a diretora, né, do filme. E meio que ela está retratando os anos 90, como foi para ela ali ser uma imigrante canadense, entendeu? A gente vê hoje um filme que estava até agora no Oscar também, Belfast, né? Sim, que é um filme autobiográfico, Sim. né? Então, assim, esse olhar para trás é sempre muito válido, é sempre muito... É importante, né? A gente está sempre revendo, pensando no passado e, logicamente, pensando no presente. Só uma coisa aqui, é porque me veio um pensamento confuso. Eu falei do Cuphead, acho que é aquele jogo lá, Cuphead, a animação, que imita a animação antiga, sabe? Entendi. Bombando no TikTok, uns videozinhos que tem na Netflix, né? Exatamente isso. Tá. Mas também eu assisti... tipo o jogo da Netflix? Aquele jogo lá. Eu sei. Mas eu assisti Red. É baseado no jogo, né? Sim, mas uma coisa bacana é que... Uma coincidência até. Ele tem uma estética... a questão da estética mais antiga. Mas esse Red eu assisti também, que é o da Disney, ele conta uma história que se passa em 2002. Então... Red é muito isso. incrível, eu achei também. Ele se passa... Em 2002, há 20 anos atrás, né? Isso que é o que eu tava pensando durante toda essa construção. É que a gente tá trazendo uma coisa antiga, mas com tecnologia nova. Sim. Então, é uma coisa vanguardista. Eu acho que a arte da fotografia... ela não tem como retroceder porque ela é contemporânea. Não tem como a gente ir pro passado de uma coisa que tá muito nesse aspecto futuro. E uma coisa muito antagonista da tua pergunta, que eu também percebo muito, é que tem uma coisa de como a gente hoje em dia tem muitos movimentos tecnológicos mesmo. Acho que isso influencia a moda, influencia, tipo, o sapato que tá usando. Totalmente. O pessoal hoje usa roupa rasgada, metade de blusa. Tipo, são coisas que vêm de uma coisa futurista. Eu acho que a tecnologia, ela traz muito isso. A fotografia, a gente vê feeds no Instagram que às vezes tem uma cor, usa um LED, usa isso e aquilo. Como é a presença atualmente disso tudo, sabe? Desse futurismo que chega a ser uma coisa no presente atualmente. A gente está usando de aspectos que lá em 2000 eram absurdamente, assim, futuros, sabe? Mas em 2022 a gente teve um avanço da tecnologia muito forte. Como é viver em uma época em que a gente pode produzir muito e fazer coisas inimagináveis e, sei lá, se hoje um diretor que tenha bilhões de dinheiro queira ir pro espaço, gravar um filme no espaço, ele pode, sabe? Como é viver nessa época? Eu acho que uma das coisas mais importantes nesse sentido é a democratização, sabe, sabe, das formas de fazer, né? A democratização no sentido de que, se você pensar, porque embora eu tenha essa carinha de anjo, eu tenho 39 anos, né? Mas na minha época, né? Parece coisa de velho falar. Na minha época,
só tinha disco, né? Só fazia um álbum de música quem tinha um contrato com uma gravadora. Sim. Então, assim, isso foi uma realidade até, sei lá, meados de 2000 e alguma coisa, né? Dos anos 2000 ali. Quando houve um boom dessa tecnologia, aí vem atrelado a internet também, né? A internet traz até mesmo o que a gente pode chamar das profissões do futuro, né? Até 1999, sei lá, não existia 300 das profissões que existem hoje. Você está entendendo? Então, essa democratização que a internet, junto com as tecnologias, junto com as ferramentas, trouxeram, foi quem, por exemplo, fez com que eu e a minha banda tivesse lá em 2006, 2005... gravando um álbum completo no quarto da minha casa, no quarto dos meus pais, né, lá onde eu morava. Foi o que fez uma pessoa, um diretor, que foi diretor da Bruxa de Blair, por exemplo, pegar uma câmera e sair, uma câmera super simples, e sair filmando lá enfim, na floresta lá onde eles filmaram. E fazer um estrago danado, que é um filme totalmente independente. Assim, por quê? Porque o acesso a essas tecnologias, o acesso a tecnologias baratas, né? O acesso a ter um computador, a internet, você conseguir um programa que faça uma edição de música, uma edição de vídeo, foi o que possibilitou que muita gente pudesse se expressar suas artes, expressar, né, sua veia artística. Então, nesse sentido, eu acho que o principal, né, o poder principal que eu posso dizer em relação às tecnologias de hoje, né, em como a gente tem acesso a tudo isso, é a democratização mesmo, sabe, de qualquer um, até mesmo no celular hoje em dia. Sim. Primeiro que o celular você pode filmar em 4K, né? 4K. Que dá pra filmar 8K. Né? Tem que filmar em 8K. Você pode editar no próprio celular. Postar, né? no próprio celular. Postar. Então, assim, cara, isso aqui é uma ferramenta única que, sei lá, antes dali dos anos 2000, era inimaginável, né? Você não podia nem produzir um disco sozinho. Você tinha que ser contratado por uma gravadora. Quer dizer, a gravadora, se você pensar hoje, nem faz tanto sentido, né? Hoje em dia, na era dos streams, tá lá, o teu álbum tá lá. E você pode pegar para quem você quiser. Uma pessoa que está lá no Japão vai ver teu vídeo, vai escutar teu disco no Spotify, sabe? É algo muito poderoso, né? São as plataformas, são as ferramentas, né? O que você faz dela, aí é outra coisa. A gente vê uma utilização, uma certa democratização dessa tecnologia atualmente pelos celulares, enfim, pelo acesso que hoje em dia não está 100%, mas está mais fácil do que antes o acesso à tecnologia. A gente vê muita gente se expressando por meio de vídeos no Instagram, no TikTok, no YouTube. A gente vê pessoas postando poesias, recitando falas, enfim, trazendo um pouco da vivência delas, da arte delas, do que elas pensam. E a partir disso, a gente vê uma coisa de todo mundo ter um audiovisual dentro de si mesmo próprio. E ter que utilizar dele, porque a gente vive o audiovisual 100% todos os dias. Como é isso de, tipo, você tem sua produção, mas eu não tendo produção, digamos que eu não tenho uma produção ligada ao audiovisual, mas eu produzo também. Como é separar o profissional do amador? É uma linha bem tênue. Se você parar para pensar que hoje em dia você pode, assim como eu, né, ter uma produtora que realiza, né, os seus trabalhos ali, profissionais e tal, e por mais que você, sabe, percorra um longo caminho, passe, né, por todas as dificuldades e tal, assim como grandes pessoas que estudam a vida inteira, né, e sempre passando por várias dificuldades, aí vem uma pessoa, né, como você falou, assim, nada contra, tá? Mas uma pessoa que tem um trabalho amador, né? Aí vai lá, faz um vídeo no TikTok e ganha milhões de seguidores, então ganha milhões de visualizações. E assim, não tem problema nenhum com isso. Eu só acho que o que é que a gente vai fazer disso, né?
exatamente o que a gente vai fazer disso. Porque realmente a gente está num momento em que é muito difícil você mensurar o que vai ser daqui para frente, né? Sim. Eu não tô, de novo, não tô criticando os TikTokers. Perfeito, assim, cada um faz ali o que quiser, do jeito que quiser, né? Assim como as outras plataformas, você utiliza elas e tipo, elas estão ali para isso, né? Para você tirar o melhor delas e aproveitar e fazer uso para você. Mas eu acho que existe um super crédito que se dá para alguns tipos de conteúdo que a gente pode dizer assim no YouTube, não é só no TikTok, né? No YouTube, na internet de uma forma geral, que a gente tem conteúdos super também bacanas, né? Super legais e que não tem essa mesma visualização. E aí o meu ponto é esse. Tem tanta coisa hoje, que antes não tinha nada, né? Uhum. Mas agora, com a democratização, tem tanta coisa que é difícil você pescar algo ali naquele oceano. Uhum. É preciso ter, sei lá, muita sensibilidade para você enxergar, sabe? Assim, isso é uma dificuldade minha, inclusive, sabe? Assim, de eu conseguir compreender em que águas é que eu estou nadando, porque eu já estou perdido. Assim, eu acho que também pela minha idade, por todo o tempo de trabalho que eu tenho já. E eu acho que para quem está vindo novo, isso é muito mais simples, porque já nasceu nesse oceano, Sim. já sabe como navegar, né? Já sabe como nadar. Então, assim, eu não diria que é um problema, porque eu estaria me contradizendo, porque, assim, para mim, eu acho que o maior feito é essa democratização, mas, ao mesmo tempo, é aquela história, né? Hoje, eu sempre escutei muito essa frase, né? Assim, que gênio existem vários, mas o difícil é reconhecer. Antigamente a gente usava essa palavra para algumas pessoas. Não sei quem é gênio, né? Caetano Veloso é gênio. Vocês conseguem imaginar alguém hoje em dia que vocês chamariam de gênio? Assim, eu não sei, porque eu acho que é uma coisa muito da minha época e de gerações mais passadas, em que, sim, existiam aquelas pessoas que eram geniais. Mas quem eu posso olhar hoje e dizer que é genial? Né? Para quem eu vou utilizar esse adjetivo? É muito difícil, porque existem tantas pessoas que, se você disser que várias são gênio, você meio que está banalizando a palavra. Né? Então, se todo mundo é genial, ninguém é genial. Então, assim, o que definiria uma pessoa genial? Então, aí, trazendo para a gente, né, assim, como reconhecer um talento, né? Como reconhecer a qualidade de um trabalho, enfim, de um youtuber, de um músico? É bem difícil, né? Assim, e aí eu fico um pouco triste porque eu acho que muita gente se perde. Uhum. Muita gente incrivelmente boa, muita gente de muito talento se perde. Assim, eu já tenho, assim, perguntei para várias pessoas: você conhece não sei quem? Não, nunca ouvi falar. Poxa, o cara é genial, assim, a pessoa trabalha incrível e não conhece, porque, cara, a gente não dá conta. O que precisa fazer para sustentar essa qualidade, fazer o amador talvez se tornar um profissional, ou então seguir mesmo essa carreira do audiovisual profissional? Cara, assim, eu tiro, assim, pela minha experiência, né? Estudei, fui atrás de muitas referências, e trabalho mesmo, né? Assim, se dedicar, assim. Agora, no meu caso, eu acho que é uma lição para todo mundo, assim, uma coisa para a vida, que é fazer por amor, porque gosta mesmo, né? Assim, lógico, tem gente que vai fazer o trabalho porque precisa trabalhar. Sim. Então, talvez não seja o seu principal, né? A sua principal fonte, assim. Mas, cara, como eu disse, eu venho ali de um berço que já tinha esse viés. Então, sempre gostei. Foi uma das coisas que, assim, não vou desistir, porque é isso que eu gosto. Né? Porque se fosse algo que eu não gostasse, talvez já em algum momento de fraqueza eu teria desistido. Sim. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente está aqui na Casa Vovó Dedé, é uma formação, sabe? Busca uma formação, cara, porque a formação, ela vai te dar não só o conteúdo, mas os caminhos, né? Eu acho que muito o que a gente vê aqui nas aulas, assim,
eu passo muito conteúdo ali nas aulas, né, do curso, mas ali acabou a aula e alguma conversa com um, com o outro. É muito nesse papo que os caminhos, sabe, vão surgindo para cada um. Eu me lembro de uma vez que tinha terminado, acho que era a segunda aula do curso de audiovisual, uma segunda ou terceira aula ali de fotografia. E aí veio uma aluna para mim, professor, olha, eu tinha uma ideia completamente diferente do que era esse universo, do que era essa área. E você, tipo, abriu meus olhos, assim, ela disse assim, eu tô maravilhada. Eu não sei nem, assim, agora eu tenho quase certeza que é isso que eu quero para minha vida, assim. Quer dizer, e eu nem me toquei, porque, assim, para mim é natural, né, falar dessa área, falar de audiovisual, fotografia, vídeo. Mas para ela não, foi abrir, sabe, abrir a janela da alma, sabe, para ela dizer assim, olha, é exatamente isso que eu queria, mas eu não sabia. Né? Voltando então, pouco lá para o começo, conta um pouco pra gente nesse teu caminho, nessa sua caminhada aí pelo audiovisual. Quais são suas especialidades, o que você gosta e trabalha? Bom, a minha especialidade, assim, eu tenho uma produtora de vídeo, né? E na produtora de vídeo a gente produz no geral, né? Filme para cinema mesmo, então a gente participa de edital, produz filmes e tal. Mas não é o mais forte da produtora, tá? Já foi. No início a gente era 100% focado em cinema, então a gente cobria todos os festivais de cinema, produzia os filmes também. Mas a gente, de um bom tempo para cá, a gente enveredou mais para a área comercial mesmo, então a gente está muito engajado assim na área de publicidade, né, aliado ali com as agências de publicidade. Então, assim, muitos vídeos que vocês veem aí, tanto hoje em dia mais na internet, mas antigamente na TV, né, era a gente que produzia vídeos para empresas de uma forma geral, né, assim, então a empresa precisa de um vídeo institucional, né, de um vídeo para promover algum produto, enfim, a gente está lá produzindo em roteiro, filmagem, edição, faz tudo, né? E a partir disso, você como professor da Casa de Vovó Dedé, como foi entrar no universo de repassar tudo isso, de ensinar, e ainda mais nessa inconstância que a gente tem? Tipo, sempre eu acho que você lida com um público muito jovem, por conta de a gente estar trabalhando com algo que está, enfim, novo o tempo todo, né? Como é trabalhar, assim, com isso e ser professor? Tá, mais uma vez, quando eu vim para Casa do Vovó Dedé, foi também através da música, né? Por que através da música? Porque foi um convite do professor Evelter, que o professor Evelter, acho que muita gente não sabe, mas ele foi o meu professor na faculdade de música, lá na UES. Então, ele foi meu professor e a gente teve uma relação muito forte lá dentro, porque a gente trabalhou muito com a questão da produção científica dentro da academia. Então, assim, lá dentro da universidade, a gente já teve um trabalho em relação à música e cinema. Então, já veio essa parceria dali, a gente produziu alguns documentários dentro da pesquisa do professor Evelter, lá no Cariri, né, em relação à musicalidade lá das Beatas, lá do Juazeiro. Sim. E a gente produziu alguns documentários lá eu produzi alguns documentários com o professor Evelter. E desse contato que a gente teve muito na faculdade, ele me convidou para vir aqui para a Casa do Vovó Dedé para a gente fundar, e aí realmente a gente pegou aqui totalmente verdinho, né, a grama, a gente fundar um núcleo de audiovisual aqui, que dentro desse núcleo teria a formação e, na época, se pensava em uma produtora, né, que depois essa produtora se tornou a TVDD. Mas, assim, a raiz de tudo começou ali com a formação, né? Porque, logicamente, a produtora só existiria depois que houvesse alguns alunos formados. E aí eu fui convidado pelo professor Evelter para formar esse núcleo, né, de produção aqui, juntamente com a formação. E aí, cara, a dificuldade maior, para mim, pelo menos, é porque eu já tinha dado aula de música, mas eu nunca tinha dado aula... Aliás, eu já tinha dado aula de audiovisual em um curso, né, que foi de um curso, que o nome do curso é Educando o Olhar, que é bem interessante, né, esse nome Educando o Olhar, que é justamente isso mesmo, né. E aí, a partir desse curso, foi que a gente viu que era possível
fazer aqui, né? E aí, então eu peguei boa parte do que a gente trabalhou nesse curso Educando o Olhar, que basicamente a gente deu aula lá de câmera, iluminação e edição. Então, vamos trazer para cá e vamos adaptar a realidade daqui. E o desafio realmente foi esse. Foi quebrar primeiro essa barreira inicial com pessoas que nunca tinham visto nada de audiovisual na vida, né? Nunca tinham tido contato. Mas que o que era mais incrível era que mesmo ali ali em 2015, a gente já conseguiu uma boa estrutura, né? A casa, o Wagner construiu um estúdio, né? Com croma. Então, a gente tinha a sala de aula, tinha as câmeras. Então, isso foi determinante para o sucesso do curso. E aí, a gente, logicamente, acabou o curso, a gente viu aqui o que é que deu certo, o que é que não deu certo, vamos preparar o próximo curso. E aí foi quando a gente começou a pensar na produtora que viria a ser depois logo a TVDD. É muito legal porque a gente vê esse processo de criação de novos profissionais, realmente. Sim, porque a Casa de Vó Dedé, hoje em dia a TVDD, a TV da casa, a rádio da casa, ela é formada por pessoas que passaram por você, que passaram por esses cursos de formação profissionalizante, que hoje atuam de forma realmente profissional e tiveram uma carreira, e tem, né, uma carreira, vem trazendo um pouco desse audiovisual. Como é saber que você, enfim, tá reorganizando vidas e trazendo um pouco de enfim, futuro para muitas pessoas, porque a gente sabe que a Casa de Vó Dedé é um projeto que está na periferia de Fortaleza, e a gente sabe que muitas das pessoas que estão hoje na carreira profissional vieram dessa periferia. Como é esse resgate para ti? Cara, é gratificante, muito gratificante. Eu ainda fico emocionado quando falo disso, assim, que eu vejo gente ali do primeiro curso, que está aqui até hoje, né? O Gabriel ali do som, ele estava ali no primeiro curso, né, de audiovisual em 2015, né? Até pouco tempo a gente tinha... O Miguel estava no primeiro curso, né? A Tainá, que hoje em dia está lá com Bochecha, ela estava aqui no primeiro curso, né, junto com a gente. Então, assim, muita gente de todos esses anos, né, de todos os cursos que eu realizei aqui, e eu fico impressionado ainda como é possível que eu tenha contribuído, né? Então, assim, eu sempre considero que eu venho aqui para plantar uma semente, né? Eu não tenho essa audácia de dizer que eu formei não sei quem, você aprendeu comigo, né? Para mim, eu estou mais aqui na ideia de que eu estou plantando uma semente e não só eu, mas todo mundo aqui que faz a casa meio que está ali regando ali para que aquilo dê frutos. E eu acho que é muito isso, é um trabalho em conjunto da casa. Lógico, tem o meu trabalho ali de estar ali fazendo justamente o papel de educar o olhar, né? Que para mim, educar o olhar é o quê? É abrir esse lado da mente para coisas que você via de uma forma e agora você vai ver de outra. Você vai ver com os mesmos olhos, mas você vai ver diferente depois que a gente bater um papo ali na sala de aula. Porque eu vou mostrar coisas que você não estava enxergando. Você estava vendo, mas não estava enxergando, né? Lógico, tem a parte técnica, que é super importante, mas eu sempre bato muito na tecla, né? Que eu não quero pessoas que apertem botões. Para mim não faz sentido tu ser um apertador de botão. Quando eu falo apertador de botão, é um cara que sabe mexer perfeitamente ali na câmera, mas na hora de fazer um plano, na hora de enquadrar, não sabe o porquê que está enquadrando daquele jeito, ou então não sabe por que na hora da edição essa imagem tem que vir depois dessa. Não, eu quero pessoas que entendam o porquê daquilo. Então, eu acho que essa semente que eu estou plantando, aí eu vejo hoje os frutos, né? Assim, tudo isso que a casa, não somente eu, mas a casa construiu. E eu fico impressionado e é aquela velha história, né? Do aprendiz ultrapassar o mestre. Cara, por mim tá ótimo, até porque eu vejo todos eles e para mim eles já estão no nível top, assim, no nível muito acima do meu, de quando eu comecei. E eu só quero isso mesmo. Eu acho que o papel é esse, que todo mundo cresça. Até eu cresci bastante aqui na casa como professor, mas também como profissional da área,
Porque eu acabei indo me especializar mais para poder ser essa base, ser esse corpo para que vocês, né, os alunos, possam me ter como base, né? Ter, assim, me ter como uma fonte ali de conhecimento quando necessário. Então, assim, eu fui me especializar mais, fui estudar mais, aprendi coisas novas aqui, assim como todo mundo que ensina, né, acaba aprendendo bastante. Com certeza. Acaba aprendendo bastante, né? Sim. E Elton, e hoje, em 2022, quais são os projetos que você vem fazendo aqui na casa? Quais são os futuros projetos que vocês estão projetando aí para concluírem? E quero saber mais um pouco disso, do hoje, do agora. O que você está fazendo? Quais são os projetos que você está envolvido? Conta aí pra gente. Então, Lucas, hoje a gente está empenhado num projeto bem legal, que a casa já vem fazendo há um tempo, que é o Prosearte. Eu acho que talvez você já tenha falado aqui, né, com coordenação ali do professor Evelter também, que é um trabalho que eu fui meio que convocado, assim, para estar auxiliando nesse quesito de núcleo de criação. O que é que vai ser esse núcleo de criação? O Prosearte, ele já é por si, né, já é um projeto que tem na sua base esse intuito de criar conteúdos que vão envolver literatura, né, as várias artes, música, literatura, audiovisual, né, até os quadrinhos estão nessa, né. E aí, assim, juntar uma galera bacana, uma galera legal para produzir conteúdo, né, e também ser um suporte para os outros projetos da casa. Então, esse núcleo ele vai estar apto, por exemplo, a TVDD está agora com um novo projeto aqui, sei lá, que é o Cidade.som, né, que vai ser lançado. A gente precisa de uma vinheta bem elaborada, bem diferente, né, com uma trilha assim, com um aspecto visual de um jeito. O pessoal da TVDD não vai parar para ir produzir, pensar nisso. Quem vai fazer isso é o núcleo de criação. A gente vai lançar um livro que o pessoal do Prosearte estava produzindo e tal, aí precisa de uma diagramação, uma editoração, uma capa, né? É aqui no núcleo de criação que a gente vai criar. Precisa de uma trilha sonora para um vídeo que vai ser produzido aqui pela TV, um documentário, alguma coisa. O grupo lá do Prosearte também vai fazer isso. Então, assim, é a união de vários alunos que já passaram por cursos de formação da casa. Vai ter gente de produção de áudio, de produção audiovisual, de Photoshop, de quadrinhos, né, de After Effects, de tudo. Então, assim, a ideia é que a gente, com esse núcleo, a gente comece a produzir bastante coisa bem legal, assim, bem interessante. Um negócio muito legal da casa de Vovô Dedé a gente ter esses dois lados, da música e ter a televisão, ter a rádio, ter o audiovisual. E eu quero saber, você, Elton Vilar, que teve um pouco dos dois ali, que você, enfim, teve a música, teve o audiovisual e uniu os dois. Qual a importância de sempre ter esse aliado das artes, de estar inserido no mundo poético, no mundo musical, teatral, para o audiovisual? Acho que a palavra ela já diz, né? Audiovisual, você não é só um nem só o outro, né? Você é a junção de todos. Na verdade, o audiovisual, ele parece muito com uma orquestra, né? Assim, a gente tem o maestro e tem o diretor do filme, né? A gente tem todo o corpo ali de músicos, né? Sei lá, os metais, as cordas, né? A percussão, tudo isso seria, no audiovisual, seria uma equipe diferente, né? A equipe da fotografia, a equipe da montagem, a equipe da direção de arte. Então, eu vejo o audiovisual como... que foi até uma das coisas que me fez sair mais da música e para o audiovisual, porque o audiovisual era algo que me completava mais, porque abrangia, né, abraçava mais áreas de interesse. Sim. Então, quando eu falo de interesse, é porque, assim,
Eu não gosto só da música, eu gosto da música, mas eu gosto da imagem, mas eu gosto da edição, né? Eu gosto de me aventurar por mais áreas que não só a música, né? E no caso do audiovisual, como você falou, acho que é muito importante você não... Lógico, você vai ter uma área que você vai ter mais afinidade. Eu, por exemplo, a minha área de mais afinidade é a edição, é a montagem. Eu faço outras coisas, como fotografia e filmagem, mas porque é uma necessidade de mercado mesmo, de eu me especializar nessa área para poder cumprir essa necessidade, principalmente lá na produtora. Mas a minha área de maior afinidade é a edição. Então, assim, todo mundo vai ter a sua área de afinidade. Vai ter gente que gosta mais de fotografar, gente que gosta mais de filmar, gente que gosta mais de produzir trilha, enfim, sempre vai ter. Mas é muito interessante que quem entra nessa área que tenha um pouco de conhecimento das outras, porque tudo é muito entrelaçado. Você não vai dizer assim, eu vou fazer o meu trabalho e pronto. Não, o seu trabalho vai influenciar o dele vai influenciar o dele, e assim por diante. Cada um vai se, sabe, é um laço, sabe? Você não tem como separar cada coisinha dessa produção. Tudo está conectado. Quando você vê uma imagem na tela, você, ao mesmo tempo que está vendo a imagem, você está vendo o trabalho de quem filmou, você está vendo o trabalho de quem captou o som, o trabalho das pessoas que estão atuando, o trabalho de quem iluminou, o trabalho de quem maquiou. Imagine que um desses faz o trabalho errado. Afeta o trabalho de todos os outros. Tá entendendo? Então, é muito importante que você entenda um pouco. Vou dar um exemplo. A pessoa que faz a maquiagem, né? Se ela não entender um pouquinho de iluminação, um pouquinho da imagem, de como funciona isso... na câmera... a pessoa que faz a maquiagem geralmente vai perguntar, o plano é qual? É um plano fechado? É um close? Porque se for um close... eu tenho que tirar esse defeitozinho que está bem aqui, porque no close vai aparecer. Se o diretor disser assim, não, é um plano geral. Então, beleza, não precisa estar tão detalhado a maquiagem. Então, a pessoa que está na maquiagem, ela entende um pouquinho também ali da direção de fotografia. E assim por diante, assim, imagine o trabalho de quem está filmando, imagine que a cena está super bem dirigida, os atores estão no seu melhor, o áudio está super bem captado, mas a pessoa que está filmando desfoca a imagem. Sim. Então, assim, não adianta. É um entrelaçamento, sabe? Assim, tudo está conectado. Então, realmente, o audiovisual é uma área linda, né? Mas que, por mais que você escolha um setor específico, você vai ter que entender um pouquinho dos outros para não prejudicar o trabalho do amigo. Elton, a gente está quase chegando aqui a 1 hora de programa, quase encerrando. Mas antes de encerrar, eu quero te perguntar, o que você tem para falar para os novos ingressantes aí nesse rumo do audiovisual? Rapaz, é muita luta. eu sempre, assim, uma coisa que a gente sempre brinca é que essa galera que vem para as artes, né, que vem para o audiovisual, que vem para a música, são teimosos por natureza, são pessoas teimosas por natureza, porque é uma área difícil, muita gente vai questionar, isso dá dinheiro, não sei o quê, sabe? Lógico, todo mundo vai se perguntar isso, eu me perguntei isso, né? Isso vai dar dinheiro, não sei o quê. Mas, acima de tudo, seguir o coração, cara, porque, assim, é uma área que... assim, qualquer área, você vai ter as dificuldades. Qualquer área, você vai ter os louros, né, os bônus, assim, as coisas boas. Eu posso dizer que na minha área, uma das coisas boas é conhecer de tudo, de todo tipo de gente, estar em vários lugares, me permitiu viajar, me permitiu, sabe, estar e conhecer várias culturas, conhecer várias coisas. É muito bom, mas ao mesmo tempo também é muito difícil. Né? Então precisa de muito estudo, precisa de dedicação. Isso eu estou falando não é para essa área, né? Se você parar para pensar, é para quase tudo. Então, assim, não é uma área tão diferente de outras, né? Eu quero ser médico. O cara vai lutar também, vai demorar bastante, vai ter que estudar bastante, vai ter os benefícios, vai ter os problemas. Então, qualquer área vai ter isso. Na nossa área,
eu poderia dizer que de antemão você parece que vai ter mais benefícios, né? Porque assim, poxa, trabalhar com cinema, trabalhar com filmagem e tal, é glamouroso, inclusive, né? Mas só quem está atrás das câmeras sabe o perrengue que é também, viu? Porque o principal perrengue de início é dinheiro para comprar equipamento, né? Então, assim, primeiro, investe em quê? Informação. Equipamento vai ser sempre secundário, eu diria, né? Hoje em dia a gente tem empresas que alugam equipamentos, então você não precisa necessariamente comprar um equipamento de R$10.000, né? Que é uma câmera de linha, top de linha hoje em dia para essas produções. Você aluga, um aluguel ali de R$100 a diária, você bota no orçamento do teu trabalho, sei lá, tu vai fotografar uma festa, cobra, sei lá, R$350, gastou R$80, R$100 com aluguel, e gastou alguma coisa com o teu transporte e fica ali com o resto. É um início pouco? É pouco. Porém, você vai fazer o teu portfólio ali. E aí, aos poucos, tu vai aumentando. Conforme o teu portfólio vai melhorando, vai podendo cobrar mais. Então, assim, eu diria para investir inicialmente em informação. Isso acho que é a mais importante. Então, acho que foi isso. O programa de hoje, a gente fez aqui 1 hora com o Elton Vilar, professor da Casa de Rodadé, formado, graduado em música e com formações em audiovisual, que, enfim, vem trabalhando há muito tempo aqui com vários jovens e, enfim, tem sua própria gravadora, produtor, isso. Tem sua própria produtora, produz aí diversas coisas. Então, Elton, muito obrigado pela conversa de hoje, por ensinar mais ainda aqui pra gente, trazer um pouco desse mundo que a gente está, de certa forma, inserido e vai viver ainda muito pela frente. Eu só tenho a agradecer, agora eu passo para João Lucas. Sim, é muito bacana ter sempre diversas pessoas com diversos assuntos aqui a trazer para a rádio. A gente, esses dias, recebeu muito a galera da música e hoje traz aqui a galera do audiovisual. Pra felicidade, né, João? Pra mim felicidade porque eu me identifico, eu gosto dessa área, com certeza a área que eu vou seguir, a área de cinema. Eu Olha já tô aí. seguindo aqui na casa, assim, as artes sempre estão juntas, o audiovisual, o cinema e tudo mais. Massa. Então, mas, assim, com certeza, lá na frente, a carreira que eu vou seguir é de cineasta, é o que eu quero pra minha vida. E, enfim, é muito bacana trazer pessoas com que você se identifique. Eu me identifiquei muito essa questão da paixão pela arte. Eu sei que também é muito difícil, mas também traz boas coisas. E, bom, muito bacana ter uma Massa, visão bora investir de alguém aí. que já tá lá na frente. Bora investir aí no Lucas aí, gente. Eu agradeço muito a sua presença. Hoje eu fiquei realmente mais claro, fiquei prestando atenção, porque Hoje tudo que todos você os dias. fala, mais ou menos, eu tô fazendo algumas perguntas, mas é porque tudo que você falou dá pra ver que tem tudo outra visão. Você falou assim da filmagem, eu fiquei pensando, o que se passa atrás da filmagem, nas câmeras, do perrengue. Então, abre uma visão muito grande das coisas, sabe? Sim. Então, é muito importante essa troca de experiência, eu quero muito agradecer e espero que você venha aqui outras vezes. Que nada, eu que agradeço, para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês, assim, vocês são pessoas que, assim, tá no meu dia a dia aqui também, a gente tá, como o Yamandu falou, a gente tá sempre se esbarrando aqui, se encontrando, né, já fui alvo de entrevistas aqui, tanto do Yamandu quanto do Delieto. E já fui alvo Né? também De de propagandas, enfim, de criações com você. Isso, Então já trocando de bastante produções, figurinhas, de produções. O Yamandu também já foi meu aluno. Enfim, só tenho a agradecer. Para mim foi incrível participar disso aqui. É sempre um prazer, né? Que tá na casa, poder falar sobre audiovisual, poder falar sobre formação, né? Sobre a casa de Vovó Dedé, que é esse espaço incrível também, assim, que eu recomendo. E bato palma sempre, né? Tô sempre acompanhando as coisas da casa. Embora eu esteja sempre aqui, mas também quando eu estou fora, tô sempre acompanhando, né? As lives, os vídeos, né? Que são postados lá no canal do YouTube. E assim, só bato palmas mesmo pro trabalho de vocês. Vocês realmente estão se garantindo bastante. Muito obrigado, Elton. E é assim que vamos encerrando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h07 da tarde do último dia do mês de março de 2022. Muito obrigado, um beijão e até amanhã.